E aí, galera, beleza? Vado Silva do Marapé na área, tamo junto, mais um vídeo aí do nosso canal do VS do Marapé. Vai deixando o seu like aí, inscreva-se no canal e aperte o sininho de notificação. Você que é novo aí, não conhece o nosso canal? Por favor, ajuda nós aí, tá bom? A nós a crescer e conto com a tua ajuda aí. Muito obrigado, valeu, hein? Tamo junto, hein? Vamos aqui falar da 14ª rodada aí do Brasileirão, né? Do Cartola FC aí. E aí, quantos pontos vocês fizeram aí? Foram bem, foram mal? Diz aí quantos pontos vocês fizeram aí, beleza? Tamo junto. Vamos lá. Colocou o Danilo ou não? Aí, vamos ver, hein? Tem muita gente aí que tirou o Danilo aí, se deu mal. Então vamos lá então aqui falar da 14ª rodada. Começa no sábado aí, às 16 horas. Só tem um jogo só às 16 horas. Botafogo e Remo, tá bom? Tá? Às 18h30 tem, nos próprios sábados, tem mais dois jogos. Aí, à noite, tem às 20h30 e às 21 horas. 5 jogos no sábado e 5 jogos no domingo, tá ok? Bastante clássicos aí, tá bom? Beleza? Então vamos lá então agora aqui para nossa escalação do time do vídeo, tá bom? É um esboço, tá ok? O time final vai estar lá no Instagram, vsdomarapé.cartola, lá no Stories ali, né? Aquela meia hora antes de fechar o mercado, postamos lá, tá ok? E até um pouquinho antes postamos no feed, só que a atualização mais atual mesmo é meia hora antes de fechar o mercado ali nos stories, tá ok? Vamos aqui. Por enquanto colocamos o Arcanjo aqui, o Arcanjo Vitória que pega o Coritiba, né? Vitória em casa, 3 rodadas dentro de casa, não levou gol o Vitória, tá ok? O Arcanjo, ele tem uma média em casa de 8,90, tem 28 defesas em 8 jogos só, tá? Por enquanto, até esse momento aqui, tem 8 jogos, tá bom? Então, é uma boa opção. Outra opção aí para vocês aí que tá, seria o quê? O Neto em 5 jogos que ele fez pelo Botafogo, ele tem 15 defesas, tem uma média de 10 e 20. Na verdade, foram 2 jogos, tá? Então a média dele é 10 e 20 dentro de casa, 2 jogos. Ou ele fez 5 jogos no campeonato, em casa 2 jogos, tá bom? 10 e 20 em 2 jogos, tá ok? Beleza? Um ele tomou gol, o outro não tomou. Então esse 10 e 20 aqui é quando ele não tomou gol. Beleza? Então é isso aqui. Vamos lá. Outra opção aí é o Rossi. O Flamengo que pega o Vasco. Flamengo em casa. Nos últimos 3 jogos dentro de casa, 2 ele não tomou gol. Tá bom? Então é isso aí. Então o Rossi tem uma média de 6,60 dentro de casa, tem 26 defesas. Tem o Carlos Miguel, o Palmeiras que pega o Santos, é um clássico, tá? Então, dentro de casa, o Palmeiras em 3 jogos não tomou gol em um. E o Santos, ele em 3 jogos, ele não fez gol em uma partida só, tá ok? Vamos ver se Neymar joga ou não, né? Então, por isso aí eu coloquei o Carlos Miguel, vamos ver se o Carlos Miguel vai jogar. 5,50 é a média dele dentro de casa, 37 defesas, beleza? E o último é o Santos, né? Do Atlético do Paraná. O Santos, até por enquanto, né, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Atlético do Paraná tem 3 de 3 jogos dentro de casa, 2 ele não tomou gol, tá? Até esse momento. Só que ele pega o Grêmio, tá bom? E o Santos ele tem uma média de 4,28 dentro de casa, 27 defesas, tá bom? Beleza? As informações aqui, tá? Tem umas aí que até o momento, tá? Aí vamos ver se vai mudar quando o mercado aí se estabelecer, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Nas laterais eu coloquei o Vitinho e também o Lucas Ramon. Vitinho que saiu gripado, estava gripado, entrou jogando, mas saiu no primeiro tempo mesmo, mas era uma gripe, tá? O Vitinho tem uma média dentro de casa de 6,45, 29 desarmes,
2 assistências e 10 faltas sofridas. Já o Lucas Ramon aí, ele tem uma média dentro de casa de 8,80 até esse momento, tem 20 desarmes, 1 assistência, 13 faltas sofridas em 8 jogos. Fora isso, tem o Esquivel também, né? Esquivel aí do Atlético do Paraná, em casa tem uma média de 5,55, 15 desarmes, 2 assistências, 6 finalização, 9 faltas sofridas em 8 jogos até esse momento aqui. Aí depois tem o Giai, o Formiga, de olho no Formiga, hein? O Mirassol tá jogando com 3 zagueiros, dentro de casa tá, né? Então ele tá fazendo uma média base, dá uma olhadinha nos scouts dele aí. Aí depois também tem o Ramon e o Lucas Cândido do Vitória também, tá bom? Como o Vitória não tá tomando gol dentro de casa, né? Quem não tem cartoleta aí, até para colocar no banco de reserva, né? Uma boa opção aí, porque se por um acaso um não jogar, tem o Capixaba. O Capixaba, se jogar, ele vai jogar fora de casa contra a Chape, tá? Ele tem uma média fora de casa de 8,30, 22 desarmes, 2 gols, 2 assistências, 11 finalização e 14 faltas sofridas. O Capixaba voltou também a fazer uma média base, tá? Média base. Ok? Beleza? Que mais aqui? Vamos agora para a zaga. A zaga colocamos Gustavo Gomes, tá? E também o Alexander Barbosa. O Alexander Barbosa, ele tem uma média não muito boa dentro de casa, tá? Ele tem 17 desarmes, 1 gol, 2 assistências e 6 finalização, tá bom? Mas pode ser aí aquele golzinho de cabeça. Quem não quiser colocar, ele pode colocar o Ferrarese. Em casa ele tem uma média de 3,33, então se o Ferrarese tem uma média de 3,33, o Alexander Barbosa tem menos que isso, beleza? Então, o Ferrarese 3,33, 10 desarmes em 9 jogos. Quem tem aqui? Gustavo Gomes, o Arthur Dias, se jogar, né? Se ele jogar, ele tem uma média do Atlético do Paraná 5,78 dentro de casa, 14 desarmes, 7 faltas sofridas, tá bom? O Fux ou o Murilo, vamos ver quem vai jogar. O Fux tem uma média de 4,50 dentro de casa, mas só tem 4 jogos, né? Tem 4 desarmes. Já o Murilo, dentro de casa, tem uma média de 5,22, 10 desarmes, 1 gol e 1 assistência, tá? Vamos ver quem vai jogar. Fux ou o Murilo, tá? Tem o Kaká do Vitória aí, também se jogar, tem uma média em casa nos últimos aí 3 jogos de 7,88, 4 desarmes em 8 jogos, e já tem 1 gol também, o Kaká aí, que era do Corinthians. Tem coragem? Até para colocar no banco de reserva, uma boa aí se ele jogar, hein? Tá bom? Beleza? Vamos lá. Vamos agora para o nosso técnico. O técnico colocamos aqui o Abel, tá? O Abel, ele tem uma média em casa de 7,83 e tem 9 vitórias já no campeonato. Então, é uma excelente opção. O Franklin Carvalho, ele tem uma média de 5,06, já tem 1 vitória em 3 jogos, tá bom? Só tem 3 jogos aí. Outro, Leonardo Jardim, do Flamengo, ele tem uma média de 8,52, 6 vitórias. Tem o Jair Ventura, do Vitória, tá? Ele tem uma média de 6,62, para quem não tem muita cartoleta, 4 vitórias já no campeonato, beleza? Então vou agora para o meio de campo. O meio de campo nós colocamos o Arrascaeta, o Danilo, que foi muito bem na última rodada, e o Arias. Vai estar bem valorizado, tá, o Danilo? Então vamos lá, o Danilo, até esse momento aqui, ele tem uma média de 10 pontos, tá? Ele vai ali para 11 ali mais ou menos, 11 e pouco, já tem 7 gols, 2 assistências, 1 finalização na trave, 9 finalização e 16 desarmes, o Danilo. Já o Arias, em casa, ele tem uma média de 6,46, já tem 3 gols, 9 finalização, 19 desarmes, que ele volta para marcar, né? E 8 faltas sofridas. Tá bom? O Arrascaeta, ele tem uma média de 8,10 jogando dentro de casa, já tem 2 gols e 1 assistência,
3 finalização na trave, tem bastante. 10 finalização, normal, 7 faltas sofridas e 4 desarmes. Fora isso aí tem o Matheus Pereira, né? Que o Cruzeiro pega o Galo. Matheus Pereira aí que não jogou na última rodada, tem uma média de 7,04, 2 gols, 2 assistências, 42 faltas sofridas. Ele sofre muita falta. 20 finalização e 9 desarmes. O Christian aí, vamos ver, Christian não jogou muito bem, estava vindo muito numa média base boa, só que pega clássico, vamos ver, com a volta do Matheus Pereira, se ele dá uma crescida aí ali, porque sem o Matheus Pereira aí não chegou bola lá. Então, tem uma média de 7,43, 5 gols, 1 assistência, 18 faltas sofridas, 9 finalização e 15 desarmes. Quem quiser apostar aí, apostar, né? Vamos ver aí. Andréas Pereira, nas últimas ele não tá vindo numa pontuação boa aí nos últimos jogos, né? Mas ele tem uma média em casa de 6,92, 1 gol, 8 assistência, 10 finalização, 8 faltas sofridas e 12 desarmes, tá bom? Vamos ver se ele joga aí, tá, o Matheus Pereira. Vamos aqui agora para o nosso ataque. Ataque nós colocamos o Flaco Lopes, né, que joga em casa aí, né? Pega o Santos. O Caleri também, que joga em casa contra o Bahia, não foi muito bem na última rodada. E o Pedro, tá bom? Que também joga em casa, mas é clássico também. E Caleri e o Flaco Lopes e o Pedro. Então, o Flaco Lopes e o Pedro, eles vão pegar clássico, tá? O Flaco Lopes aí, ele tem uma média de 5,35, já tem 3 gols, 2 assistências, 15 finalização, 31 faltas sofridas, sofre bastante falta, igual lá o Matheus Pereira, né? E 13 desarmes também, volta para marcar também o Flaco Lopes, tá? Não o Vitor Roque está machucado, então provavelmente ele vai jogar quase o tempo inteiro ali. Caleri, né, tem uma média de 7,30 jogando dentro de casa, já tem 6 gols, 17 finalização, 26 faltas sofridas e 10 desarmes. Já o Pedro, dentro de casa, já tem uma média de 7,30, 5 gols, 3 assistências, né? 8 finalização, 14 faltas sofridas e 8 desarmes. Também está voltando ali um pouco para marcar ali, né? Tá? Aí, esse é as nossas indicações aqui. Tem o Arthur Cabral em casa, só que ele não foi muito bem na última rodada, mas ele jogou no Mané Garrincha. Agora vai jogar no Engenhão. Tem uma média de 7,22 dentro de casa, tá? Já tem 3 gols e 1 assistência. Já o Pita, né? Vamos ver se ele vai jogar aí. Joga fora de casa, já tem 4 gols e 1 assistência. O Bragantino que pega Chapecoense. Né? O Lucas Barbosa fora de casa já tem uma média melhor, né? De 5,02. Tá? O Pita tem uma média de 2,66, né? Então, tá bom? Quem tem mais? Matheus Martins. Na última rodada ele fez 7 pontos de média base, sem gol, sem assistência, tá? O Mendonça, do Atlético do Paraná. O Plata, ele tá vindo numa média muito boa. Se dá uma olhadinha nas pontuações dele, é igual o Arthur, tá? Do São Paulo. Né? O Plata tá vindo uma média em casa de 6,20, já tem 1 gol e 1 assistência. Já o Arthur, do São Paulo também, eu acho que, se eu não me engano, é a 4ª partida em seguida que ele está fazendo média base, tá bom? Que para quem quiser colocar ali, ele já tem 1 gol e 1 assistência, é uma média de 7,85. Eu acho que é 100 gols e 100 assistências, eu acho, tá bom? Eu não tenho certeza. Aliás, ele tem 1 assistência, 1 gol e 1 assistência, desculpa. Então, 7,85, 1 gol e 1 assistência, tá bom? Que ele tem. Tá vindo muito bem aí, tá bom? Então, tá, banco de reserva de luxo ali. Nosso banco de reserva de luxo aqui é o Viveiros, que é um pouco mais barato. Eu não falei dele. O Atlético do Paraná pega o Grêmio. Ele tem uma média em casa de 11,60, o Viveiros. Já tem 4 gols, 1 assistência, 15 finalização, 37 faltas sofridas, tá? É o que, eu acho que é o que recebe mais faltas. Não, é o 42, é o Matheus Pereira, então é o segundo aqui, tá bom? O Viveiros. Beleza? Então é isso aí.
tá bom? Então ele é nosso reserva de luxo, tá bom? Então é isso aí. Então o time vai estar lá no Instagram, nos stories, tá? E no feed, ou eu vou colocar um pouco antes, mas atualizadíssimo no stories, tá? Muito obrigado, deixe seu like, inscreva no canal aí, tá bom? Para ajudar o nosso canal. Se alguém tomou cartão amarelo ou vermelho, ou foi, né, se machucou aí, leve em consideração aí, tá ok? Tamo junto.